Vamos iniciar, meus irmãos? Antes de iniciarmos propriamente no livro, vamos fazer um comentário a respeito do conhecimento, que é o que nós estamos aqui buscando, conhecimento para aprender um pouquinho mais com essa Escritura Sagrada. E o que agrega em ti o conhecimento? O que acontece é que nós vamos perceber, quando nós aprendemos alguma coisa da palavra, é que nós vamos começar a usá-la da forma correta. Então, tem muitos textos da palavra que é usado na igreja hoje em dia e que não tem nada a ver com aquilo que é falado. Eu vou dar 3 exemplos aqui, por que a importância do estudo e por que a importância nós estudarmos, para você entender uma questão. Vamos lá. Primeiro que eu anotei aqui um versículo que é muito usado na igreja, que é esse, ó: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Todo mundo já ouviu isso na igreja, amém? Já todo mundo já ouviu. No qual contexto você ouviu isso aqui? Possivelmente você vai ouvir isso atribuído a bênçãos materiais. Às vezes a pessoa está ministrando, olha, busca primeiro o reino de Deus tudo, e a sua justiça, que as demais coisas do que ele estiver pregando vai ser acrescentada, no sentido de bênçãos materiais. Mas no contexto bíblico, isso aqui está dando bênção material para alguém? Não, ele está dando... Ele está num contexto, ele está num texto, dentro de um contexto que ele significa o que vem falando acima. O que vem acima disso aqui, se nós puxarmos pela nossa memória? Comida, bebida e alimento. É o necessário para nós vivermos. Mas as maiorias, eu já vi muito isso, e nós ouvimos ainda na insistência, usando de forma errada. O que acontece? Falta só de conhecimento. E a Bíblia de estudo, que eu tenho lá, que eu comprei aqui, a Bíblia do NVI, e explica isso com facilidade. Outro texto que eu já vi usando, às vezes até já ouvi justificando de forma errada, 2 Coríntios 3,6, que diz: o qual nos habitou para sermos ministros de uma nova aliança, não das letras, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Alguém já ouviu alguma coisa falando sobre isso? Às vezes as pessoas ouvem, você vai assim ouvir o comentário da seguinte maneira: a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então você não precisa estudar muito, porque a letra mata. Mas foi isso que o apóstolo Paulo quis dizer nesse versículo? Não, né? O que ele quis dizer de uma forma bem simples: a letra referia-se ao Antigo Testamento, a letra, o povo estava preso à letra, mas o Espírito vivifica, ele estava se referindo ao ensinamento de Jesus Cristo, a graça, o ensinamento da graça, a nova aliança. Então, se a gente não entende, nós também usamos isso aqui errado. Outro, que é o último, só para a gente ter uma noção do conhecimento. Esse aqui é muito usado e eu vejo centenas de vezes aí. Porque, olha bem, Mateus 18:20. E isso, se alguém algum dia usou de forma errada, eu não estou falando que você está errado, de forma nenhuma. A gente está aqui para aprender todos juntos, e ninguém tem que ficar ofendido com nada, porque do mesmo jeito que eu aprendi algumas coisinhas, nós vamos aprendendo juntos. É isso aqui, ó: porque onde tiveres 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Na onde geralmente nós usamos esse versículo? Para oração. Na maioria das orações a gente usa esse versículo, mas esse versículo está no contexto da oração, quando nós pegamos o contexto do versículo tudo? Não está no contexto da oração. Lição de casa, vamos ler o contexto aí para ver se a gente consegue adivinhar ou ter uma noção de onde está inserido esse contexto. Por que eu estou dizendo isso? Quando nós, às vezes, a gente tem essa ideia de perceber que não é importante o conhecimento, e o conhecimento são para poucos e não são para todos, porque não é todos que queiram buscar, a gente vai perceber que como é importante aprender. Como é importante ter uma Bíblia de estudo e dar uma olhadinha em alguma coisa, numa nota de rodapé, para que a gente possa ministrar de uma forma certa e de uma forma correta. Isso aí é só a título de introdução, porque nessa unidade 3 da introdução bíblica, nós vamos ver a respeito de livros apócrifos.
E ele vai falar no capítulo 2 também do Apócrifo do Antigo Testamento, do Novo Testamento no capítulo 3, a igreja e esses livros, e os livros desaparecidos, e também vai falar só sobre esse texto, só sobre esse contexto. Então, o que nós precisamos entender é isso. O que é apócrifos? O termo de origem grega que significa oculto ou coisas escondidas. Aparece 3 vezes nas Escrituras Sagradas, referindo-se originalmente a escritos que não eram lidos em público. Quem começou a usar esse termo apócrifos foi esse cara aí, Jerônimo, que começou a utilizar para referir a livros não canônicos. E depois, uma coisa só, ele teve esse surgimento, né? Nós não temos com precisão a data. Ele é bem inserido, ele foi muito forte esse movimento depois que dos profetas aí, Ageu, Malaquias, Zacarias, no período interbíblico. E no que ele nos auxilia? Ele auxilia para que nós temos noções de data, temos conhecimento de ambiente e temos conhecimento de cultura. Mas eles não são aceitos. Outra questão aqui, ó, a recusa, né? Ele foi recusado, está aqui na página 105 do nosso livro, por ausência de elementos distintos de autoridades proféticas, com conteúdos superficiais e transmissão de falsos ensinos. Por isso, esse foi um dos grandes motivos deles não estarem hoje na Bíblia Sagrada. E da onde que eles surgiram? Isso é muito interessante. Não teve a Reforma Protestante? Aí veio a Igreja Católica com a Contra-Reforma. E eles queriam inserir esses livros na Reforma Protestante como uma forma até de achar que o que eles tinham era de melhor qualidade do que os outros. Vamos pôr assim, ó, vamos afrontar a Reforma e entrar com a Contra-Reforma. E para a gente ter uma ideia, os livros foram no período interbíblico. Aqui na página 111 do livro vai mostrar todos os livros. Eu tinha ideia que fosse mais ou menos uma meia dúzia, mas é muito mais do que essa lista. Eles estão divididos em algumas subdivisões dele, e na igreja e na Bíblia Católica, que é conhecida como Vulgata Latina, ele tem esses livros aqui, ó, Tobias, Judite, 1 Macabeus, 2 Macabeus, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, que não é igual ao nosso, e Baruque. Ele tem esses livros, mas os livros, eles são muito mais do que esses aqui. E no livro do Ibade, a partir da página 117, vocês vão ver que ele dá um resuminho de cada livro, a história de cada livro, e esse resumo de cada livro, assim, detalhadamente, que eu não vou resumir aqui não. 140 livros. Oi? 140 livros. 140 livros, né? Pastor Fernando, eu ia deixar aí. Pastor Fernando já disse 140 livros. Eu não tinha noção que era tudo isso, vou ser muito sincero. Eu nem conhecia. E no Novo Testamento, eu não inseri nenhum slide aqui, porque no capítulo 3 ele já vai mostrar todos em ordem e data, e ele vai também dar o resumo dos livros. E depois, na questão da igreja, vamos supor, a homologação, né? Eu tratei esse assunto como homologação, mas pode ter outro nome. 20 livros foram reconhecidos de imediato como sendo legítimos, isto é, aceitos como canônicos pela totalidade da comunidade cristã. 7 livros exigiram um tempo longo até que a aceitação de fato ocorresse. Os 7 livros são esses, ó: Hebreus, Tiago, 2 Pedro, 2 e 3 João, Judas e o livro de Apocalipse. Esses livros demoraram um pouquinho mais de tempo para ser reconhecidos, mas depois eles foram reconhecidos. E no capítulo 5 vai vir uma lista muito grande dos livros. Ó, só vou passar para vocês terem uma ideia, mas não precisa ler. Ele tem uma lista muito grande dos livros. Vale a pena depois vocês, para nosso conhecimento, porque um dia alguém pode falar alguma coisa para nós, e o livro, vamos pôr aí, as Crônicas de Samuel, você conhece? Conheço esse livro, é um livro apócrifo, ele não foi aceito pela igreja, e ele é um livro que até existe, tem data, tem uma história, mas é um livro que a gente pode dar nenhum valor, tipo assim, como valor bíblico, como referência, apenas para conhecimento. Mostra que a gente tem um conhecimento de alguma coisa mais do que o comum.
porque eu não tinha noção que era 140 livros, mas agora você já tem 140 livros. É bastante coisa escrita aí por muita gente que não foi aceito. Amém? Essa é a pequena mensagem que eu quero deixar aqui para nós, para o nosso entendimento e para o nosso aprendizado.